uma honra, alegria de estar aqui com o meu amigo, o professor Ipirangi Câmara, com quem eu tive o prazer de estudar, tanto no bacharelado como no mestrado, um amigo, um mestre, e um camarada também muito antenado com o que está acontecendo. Seja bem-vindo, professor. Enquanto o senhor fala, eu vou colocar o link aqui para o pessoal poder compartilhar. Obrigado. Em primeiro lugar, aquele nosso compromisso antigo de nada de senhor, né? Porque aí você coloca um peso sobre mim que eu não consigo suportar mais, né? A alegria minha, Leclerc, além de ter tido o privilégio de conviver com você na graduação, no mestrado, tê-lo como amigo também é um grande privilégio, principalmente você que é muito engajado aí com os diversos grupos, né? Tanto do ponto de vista de ensino como do ponto de vista social. Então, a gente debater esse assunto é realmente uma alegria. E, na verdade, é mais uma arapuca, uma armadilha minha, né? Porque eu que quero te fazer pergunta e não o contrário, não debater. Mas acho que a gente pode tocar uma bola boa sobre esse tema, né? Pode ser, pode ser. Esse assunto é uma arapuca, né, mas Sim, independentemente de quem vai fazer a pergunta, o assunto é uma armadilha, né? exatamente, exatamente. É um grande desafio tocar num tema desse, né? E já até espanta as pessoas, né, Leclerc? Porque Verdade. quando o pessoal vê lá, devemos ou não devemos denunciar falsos líderes cristãos, aí o pessoal já entra em crise e já começa. Mas quem são esses dois que aparecem aqui para falar de um tema desse? Olha, eu confesso a você que se fosse até um tempo atrás, 2 anos atrás, 3 anos, eu acho que até a reação da maioria seria essa. Quem são eles para falar? Mas eu não sei não, hein, mestre? Acho que hoje, com a situação que está, acho que a galera está esperando mesmo alguém cair para sair chutando, porque está Ah, bravo. e, na verdade, eu acho que a gente tem alguns compromissos, né? Eu acho que eles são importantes. O primeiro deles é que qualquer pessoa que se expõe em termos de mídia, né, faz a sua promoção, está sujeito ao crivo público. Né? Isso serve para político, isso serve para pastor, para padre, para youtuber, né? Para jornalista, enfim, para qualquer pessoa que está na mídia, o crivo. No caso do cristianismo, que a gente está pegando o cristianismo aqui como um modelo, como um exemplo, né? Verdade. Existem algumas questões que precisam ser colocadas. E, inclusive, eu quero fazer aqui uma contextualização e já te fazer uma pergunta, se você me permitir, Leclerc, que é o seguinte, tá? A gente sabe que a gente vive numa sociedade preconceituosa. Então, a gente já sabe disso, ok? A gente tem preconceitos, a gente poderia fazer uma lista de preconceitos aqui. E a gente sabe também que há preconceito no mundo religioso, né? Verdade. Então, a gente já sabe que algumas pessoas gratuitamente já têm preconceito com cristãos, com católicos, com cristãos evangélicos, católicos, etc, etc. Né? Mas a gente sabe que essa sociedade nossa ela é preconceituosa com todo mundo. Né? Então, assim, não é só com cristãos, é com todo mundo. No caso específico aqui do nosso debate, né, a gente fez questão de dizer uma coisa que não deveria existir. A gente sabe que existe, né, que é a questão de falso líder cristão. E aí eu recordo de uma passagem, uma vez que eu li, eu sempre brinco com os meus alunos, né, quando eu era desse mundo, né, uma passagem que eu li de São Paulo para os católicos e de apóstolo Paulo para os cristãos, quando ele fala de uma porção de perrengues que ele passou na vida, né?
E aí ele diz, olha, eu passei muita situação difícil, estou usando uma linguagem mais atual, né? Já fui náufrago, já participei de batalhas terríveis, mas a que mais me doeu foi a convivência com os... E ele usa a expressão no grego, né? Falsos irmãos, né? Ou seja, aquela coisa do sujeito que nasce. A ideia básica, a palavra grega, é aquela do sujeito que nasceu do próprio útero, né? Mas ele usa pseudo na expressão grega para falar isso. Então, a primeira questão é: a gente deveria ter que gastar um tempo para falar de falso líder cristão? Deveria existir falso cristão, Leclerc? Pelo menos deveria existir falso cristão? Ou isso já é um problema? Então, eu acho que essa pergunta sua aí tem duas perspectivas, né? Primeiro, a gente tem uma teologia e uma religiosidade brasileira extremamente moralista. Então, as igrejas, os seminários, as escolas, as lideranças ficam o tempo todo transmitindo a ideia, lavando a mente dos seus membros, né? Com a ideia de que eles são perfeitos. Há uma transmissão de imagem por trás das pregações, dos ensinamentos, dos treinamentos, de que as lideranças são perfeitas. E os cristãos acabam embarcando nessa canoa. Então, diante dessa perspectiva, a perspectiva moral, é um paradoxo ou uma contradição você ter cristãos que falham, que mentem, que erram. Então já se cria uma ideia falsa do próprio cristianismo, como se as pessoas entrassem para as igrejas e a partir dessa convivência religiosa elas não cometessem mais erro nenhum. E aí o que isso vai provocar? Isso vai provocar, obviamente, um comportamento quase que teatral, né? Cada um constrói a sua persona, constrói a sua imagem digital, agora é persona porque é mais digital. Cada um constrói a sua imagem e vai transmitindo a ideia que quer que as pessoas comprem. Então, quando você vê um problema, uma crise, uma ruptura, ou uma ideia torta, o que acontece? Acontece um escândalo, uma crise incrível, porque é uma crise moral. Uhum. E aí isso reduz o cristianismo a comportamento moral. O cristianismo virou ONG, virou exército, virou bombeiro, virou qualquer coisa. Se dispensou, né, se abriu mão da ideia da transcendência, do novo nascimento. É comportamento moral, então esse é um ponto. E as lideranças ficam transmitindo a ideia de perfeição o tempo todo. Perfeição, perfeição, perfeição. Não admitem crítica, não admitem questionamento, não admitem supervisão, não admitem nem o contraditório. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva, aí bíblica, do verdadeiro cristianismo, dos que nasceram de novo, dos que realmente foram vocacionados por Deus. E convenhamos, né, professor? Você está aí no Paraná, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem ruas onde você tem igrejas uma colada com a outra, ou ruas onde você tem uma igreja na frente da outra. Então, para Jesus é que não é que essas igrejas todas são abertas. Elas são abertas para outras questões e com outras intenções. E isso, obviamente, gera uma produção em cadeia de lideranças, de ministérios, de obreiros, de pastores, de apóstolos, de diáconos, de missionários. E é lógico que nessa produção em massa, nessa agricultura em massa, vai nascer muito mais joio do que trigo, né? Se a gente tivesse um trabalho mais vocacional, mais existencial, nós teríamos menos igrejas, menos líderes, e a chance de ter falsos cristãos talvez pudesse ser mitigada, talvez pudesse ser diminuída. Agora, o que é legal no relato que você abordou, com relação a Paulo para os evangélicos e São Paulo para os católicos, que ele, tanto na sua epístola a Timóteo, como nas suas declarações em Romanos, mas principalmente Timóteo, na segunda Timóteo, ele está muito frustrado, né, cara? Porque ele é o maior de todos, mas está abandonado por gente que o traiu, que o delatou, que o caluniou. Ele, inclusive, vai dizer que foi julgado em Roma, não tinha ninguém nem para assistir o julgamento, ele ficou sozinho lá. O que mostra, numa perspectiva ou outra, que nós, na verdade, nós somos todos pó, né, mestre? A natureza humana
é assim. E, infelizmente, a religião tenta vender uma ideia de que essa galera aí religiosa tem uma vida ilibada, um comportamento quase que divino, mas não é verdade. Agora a gente está vendo na TV, na internet, que eles são iguais a todos os outros. E esse me parece que é um grande problema, Leclerc, porque quando a gente olha para o cristianismo, né, principalmente para os textos sagrados cristãos, a gente vê um desafio para que o Cristo, né, para que Jesus seja o modelo de todos os seus seguidores. Né? E todas as vezes, eu não recordo disso agora, mas quando você olha para ele, toda palavra que ele tem dura demais, é sempre interna. É sempre para quem está seguindo, dizendo, olha, vocês não podem ser igual, né, ao modelo que se tem aí. Então, assim, é um grande desafio para que ele seja o modelo de comportamento para cada um. Porque a gente, quando fala isso, Leclerc, eu não sei se você sofre isso também, eu imagino que sim, toda vez que a gente questiona isso, a gente recebe a pecha de não, ele está falando isso porque ele é liberal, né? Porque ele é liberal teologicamente, porque, né, não tem mais compromisso com nada, porque está largado no mundo, enfim, e aquelas coisas que a gente está acostumado a falar. Não é mais espiritual, você não é mais um ser espiritual. Exato, mas eu acho que a gente até nem precisava nem acreditar em nada para fazer a crítica que a gente está fazendo agora. A gente podia ser agnóstico, ateu, qualquer coisa. Porque, veja bem, a ideia básica que eu imagino, e eu não sei o que você pensa, eu quero te ouvir, é que se você resolve seguir um padrão religioso para a tua vida, você encontrou Jesus como modelo, né? Eu imagino que, pelas minhas compreensões, você teria que vivenciar isso, né, na tua vida e mostrar através de uma vida diferente que vale a pena você servir ou seguir naquela mesma linha sua, né? Eu imagino que era isso, que deveria ser assim. Então, de alguma maneira, o cristão tinha que ser um cara silencioso. Ele tinha que falar menos, né? E tinha que viver mais, né? Aquilo que ele acha que é o legal para a vida de todo mundo. Mas o cristianismo, ele tomou para si uma responsabilidade de apontar o dedo para o mundo. Né? Exatamente. Então, assim, aponta para o vizinho, aponta para o fulano, aponta para o cicrano e diz assim, ó, você não tem uma vida legal, você é do funk, você vai para o inferno, você é gay, você vai para o inferno. Quer dizer, ele assumiu para si uma tarefa de julgador do mundo. Exatamente. Tem o efeito bumerangue. O que é o Exatamente. efeito bumerangue? Lembra do bumerangue, né? Que você joga, ele volta para você. Né? Você aponta o dedo para os outros olham para você. E aí o que a gente tem? Né? Igrejas, por exemplo, sendo acusadas de terem, durante um ano, né, são suspeitas ainda, a gente está falando de notícia de jornal, eu não sei, né, de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro para passar numa igreja num ano inteiro. E aí não só isso, tudo bem, né? Não está tudo bem, mas o que eu quero te perguntar. Esse dinheiro é denunciado como frutos de lavagem de dinheiro. Desculpa, essas situações são denunciadas como fruto de lavagem de dinheiro. O problema, Leclerc, é que a população não diferencia cristão de cristão. Né? No geral, a população olha e põe todo mundo no mesmo balaio, não é isso? Olha lá, está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo passando a perna, isso que a gente não está falando ainda de fazenda, né? Exatamente, da receita, né? E tinha eu acho que você ouviu falar dele,
muito famoso nos Estados Unidos, Jim Baker, né? Jim Baker. E houve, na época, acusações de que ele tinha torneira de ouro em casa, ar-condicionado na casinha do cachorro. Eu acho que você tem o direito de ter o que você quiser, desde que a fonte seja lícita, né? E esse transparente, né? Lícita e transparente. O que você acha disso? Rapaz, cada comentário seu desse aí dá uma live. Eu vou começar falando de um amigo meu que é professor, que a gente faz as lives aqui de vez em quando, o professor Luiz Pires de Carvalho. Ele contando que uma vez ele foi dar carona para um vizinho, ele já falou isso várias vezes, em várias reuniões. E aí o vizinho falou assim, rapaz, você é evangélico? O vizinho perguntou. Aí ele disse que na hora que o cara fez essa pergunta, ele deu uma surtada, porque ele falou assim, pô, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que eu sou evangélico da categoria A, da categoria B, da categoria C. Na cabeça desse cara, essa expressão evangélico está relacionada com que tipo de prática? Né? Com que tipo de ideia? Com que tipo de moral? Com que tipo de ética? E aí ele entrou em crise, ele contou isso para a gente em vários encontros, e quando ele falou sobre isso, ele falou exatamente dessa descaracterização semântica, conceitual da palavra evangelho, né, que agora você está associado a todo tipo de comportamento maluco que a gente vê. Só você ver o jornal, já que você citou das notícias, né? Você tem a bancada da bala, tem a bancada da Bíblia. Né? Você está no mesmo nível, bancada da bala, bancada da Bíblia. Então a gente está sendo comparado a grupos que têm comportamentos extremamente questionáveis. Extremamente questionáveis. Extremamente questionáveis. E justamente é isso que me preocupa, porque a gente está, os cristãos no geral, né, estão sendo questionados por coisas que eles não deveriam ser questionados. Mas porque pelo que você falou antes, professor, você falou antes o quê? Que a igreja evangélica, assim como a igreja católica no tempo medieval, parece até que a gente está retornando ao pré-reforma, né? Ela resolveu se posicionar como julgadora do mundo, julgadora da sociedade e julgadora interreligiosa, né? Uma igreja evangélica julgando a outra, cada um julgando o comportamento moral, a postura, o ensinamento, a teologia. E aí é o que você falou, tem o efeito bumerangue, porque você julga. Os caras são extremamente radicais com relação a aborto. Você viu lá os caras indo para a porta lá do hospital, né, chamando a menina de assassina, mas quando tem uma deputada assassina, silêncio. Então, comportamento radical para algumas posturas, comportamento benevolente para outras posturas. Você citou o Jim Baker, eu poderia citar o Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart foi um pregador extremamente poderoso nos anos 80 e 90, conhecido no mundo inteiro, mais nos anos 80, né? Nos anos 80 ele arrebentava, ele teve no Brasil, teve no Maracanã, eu estive no Maracanã para ver o Jimmy Swaggart, e quando você vê o documentário sobre a vida dele, você fica horrorizado, porque você não acredita que um líder de uma igreja, um pastor conhecido globalmente, seja tão envolvido com máfia, com crime, com denúncia, com grampo. Ele acabou com a vida porque ele queria dominar, né, o mercado televisivo, das igrejas televisivas, por causa de grana, obviamente. E aí ele investiga a vida de outros pastores, ele faz um monte... Até que que é o efeito bumerangue, um dos caras que ele investigou contratou uma equipe de televisão que ficou plantada na porta lá do hotel lá, 24 horas esperando ele entrar com a prostituta e ser filmado. Agora, eu não sei o que é mais aterrador, se é você descobrir que as práticas desses caras são terríveis e são iguais às práticas de pessoas terríveis, porque eu também concordo com você que isso não tem a ver com religião, tem a ver com comportamento humano, né? O cara podia ser evangélico, católico, budista, espírita, podia acreditar em OVNI, ateu, e podia, e com tudo isso, ser ético ou não ser ético, transparente ou não ser transparente. O que mais me deixa assustado é que depois que descobriram tudo do Jimmy Swaggart, tudo,
ele vai à igreja dele, e tudo isso tem na internet, qualquer pessoa pode assistir, não é uma coisa que a gente está falando aqui que é secreta, nada disso. Ele vai à igreja, diz para os irmãos que fez isso mesmo, mas ele já orou, falou assim, eu já orei ao Senhor e fui perdoado. E toca a vida como se nada tivesse acontecido. E quando você fala desse assunto, nas salas de seminário, por exemplo, que é um lugar que a gente frequenta, ou nas comunidades, você vê nitidamente o desconforto, a resistência que as pessoas têm sobre esse tema. Né? Não querem falar, não querem saber, a gente tem que perdoar, quem somos nós? Então, existe também, no meio religioso, uma dificuldade de lidar com esse tipo de assunto. Porque se você tiver uma vida pessoal com dificuldade no casamento, nas finanças, nas emoções, se você, por exemplo, tiver uma crise no seu matrimônio ou sofrer de depressão, o pessoal fica te vigiando e aponta o dedo, diz que você vai ser incompetente. Ou se você tiver um discurso intelectual mais arrojado, vai dizer que você é liberal, como você falou, você perdeu a fé. Perdeu a fé. Entretanto, se você tem um comportamento ético, questionável, riquíssimo, e ninguém sabe de onde vem essa grana, ninguém questiona. Há uma cultura já cauterizada, consolidada, onde ninguém quer botar o dedo nessa ferida. E quando a gente bota o dedo na ferida, é chamado de liberal, de polêmico, essas coisas todas que você citou. E há uma coisa, Leclerc, que você falou aí, e que eu acho que é muito interessante, vale a pena, eu acho, a gente debater. A gente sabe, né, e a sociedade precisa também saber, que há muito cristão, e eu acredito de verdade, né, na grande maioria, né, e pensando em católicos e tudo, que são pessoas seríssimas, acreditam, são comprometidas. Né? O problema maior é que quando você silencia a respeito de um outro, você não está protegendo o cristianismo. Né? Você está justamente desprotegendo. Isso. Você está dizendo justamente, a mensagem que você passa para o outro é que justamente você está passando pano, você está escondendo uma coisa que foi visível. Né? Não é aquela coisa de alguém chega para você e diz, olha, Leclerc, eu queria abrir meu coração para você, porque eu estou passando por uma situação difícil e tal, e você abre isso. Né? É preciso que se diga, é uma exposição voluntária, né? Midiática, colocada aí de forma escancarada, e quem mais sofre com isso, né, não é nem o cristianismo, né, é o símbolo maior do cristianismo, que é o próprio Cristo. Né? Verdade. E eu digo sempre, né, que para algumas pessoas, Cristo atrapalha o negócio delas. Né? Verdade. Deixar Jesus dentro é bagunçar o coreto. Por quê? Porque cada vez mais isso vai tomando uma proporção que chega a ser absurda, né? Ao ponto de você ser achincalhado em todos os níveis possíveis. E aí tem uma outra coisa que eu quero te perguntar, no meio disso tudo. Eu tenho colegas que eles silenciam, né? Amigos que, não, a gente tem que ficar quieto, né? Porque isso aí traz escândalo. E eu sempre digo, não traz escândalo. O escândalo já veio. O que vai fazer escândalo é você ficar calado. Porque o seu silêncio é uma assinatura num cheque em branco, é um endosso a esse tipo de postura. Porque eu lembro que uma vez eu ouvi alguém dizer, nem sei se é mais assim, que na Casa da Moeda, ou em banco, ou em algum lugar, o pessoal não aprendia a diferenciar nota falsa de verdadeira estudando a falsa, mas estudando as características da nota verdadeira. Então, olhando as características da nota verdadeira, é que você consegue verificar quais são os problemas da falsa. O problema é que a gente só está tendo na mídia, em outros lugares, claro, a gente sabe papel de mídia também, é só a falsa como modelo.
e fica todo mundo entrando nesse tipo de compreensão e impedindo que outras pessoas que pudessem fazer parte desses grupos religiosos fizessem. Mas a minha pergunta é, além disso, você acha que cristianismo ou religião virou também um bom produto político? Ou seja, associar-se com o cristianismo, com religião, dá voto, discurso religioso dá voto, né? O que você acha? Eu não acho não, cara, eu tenho certeza. A gente tem o caso aí emblemático que a gente pode falar, porque não é público, que é o caso da Flor de Lis, né? Uma pessoa completamente despreparada para ocupar um cargo público, né? Tem certeza. Na verdade, assim, por que se a gente fosse pegar o exemplo do Kuiper, por que o Kuiper se torna o grande estadista da Holanda? Ele quer ficar rico ou ele quer ajudar o país dele? O Lincoln, por que ele se torna o grande presidente americano? Ele quer ficar rico ou quer ajudar o país dele? Quando você pega, né, os reformadores, os líderes cristãos através dos séculos, sejam eles liberais, ortodoxos, pentecostais, de igrejas históricas, isso não está em questão. Normalmente, esses caras vão para cargos públicos, para lugares públicos, para cooperar com a sociedade. E eu pergunto a você, professor, o que a igreja evangélica fez pelo Brasil? Olha o Rio de Janeiro, cara. Olha o estado do Rio onde eu moro. Governadores presos, alguns deles evangélicos, prefeitos. O Rio de Janeiro tem as cidades consideradas as cidades mais evangelizadas do país. Xerém, São Gonçalo, Niterói, cidades que têm centenas de denominações, confissões de fé. Qual o resultado prático disso? Nenhum. Nenhum resultado. Nada. Nada. Então você vê que os caras eles usam a religião e transformam a religião num nicho, como a gente falava nos anos 80 dos coronéis do Nordeste. A gente não falava isso, dos coronéis da política. Os caras tinham lá os grupos deles no interior, né? Aquelas cidades, botavam os caras na carroça, lá no caminhão para ir votar, e comandava aqueles grupos. Então, as igrejas viraram, na verdade, grandes ranchos, as comunidades de fé, grandes ranchos, e você não vê, como o doutor Paulo Romero falou na última live, você não vê uma liderança que seja referência, que seja alguém para quem a gente possa olhar e falar assim, esse cara tem ética, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara, ele ou ela, tem formação, tem postura, tem algo a agregar, tem algo a contribuir, está colocando o dedo nessa ferida, naquela... Tem nada, cara, tem nada. Tá tudo... E é uma coisa interessante que você falou, que eu lembrei aqui. Muita gente se cala em relação, e lideranças que deveriam se posicionar, de grandes grupos cristãos, né, que deveriam se posicionar, se calam diante de situações da sociedade brasileira e deveriam se posicionar, mas, em contrapartida, não se calam em relação a teologias diferentes. Então, isso. O pessoal vai para a mídia e diz assim, olha, aquele pastor fulano de tal lá, ele é um cara universalista, né? Então, eu vejo, diante daqueles que estão afrontando verdadeiramente o símbolo maior do cristianismo, que é Cristo, o pessoal se cala. Mas, em compensação, em relação aos seus, que seriam, entre aspas, né? Porque isso aí é aquela coisa de joio e trigo, do irmão verdadeiro, né? Ele vai lá para a mídia, ele expõe, ele vai lá para o YouTube, você pega canal de YouTube aí de pregação de grupos cristãos que você fica... Oh, mas isso aqui parece aqueles programas de fofoca, né? Um atacando o outro, quer dizer, é um negócio assim absurdo. E aí o que é pior, né? Aquela coisa que a gente ouviu, né? Até as pedras clamarão. Então, quando a sociedade vem e põe o dedo no olho do cristão, é exatamente isso que ela está fazendo. Assim, se é possível que uma pedra fale, pedra está falando, né? Está dizendo, escuta, onde é que vocês vão parar com isso?
Você falou do Rio de Janeiro, A né? gente, a gente tem um caso recente, né? Agora eu só não lembro se foi no início desse ano, no ano passado, de um pregador famoso brasileiro que citou, acho que foi no início da pandemia, citou o Malafaia numa mensagem, associando o Malafaia a uma pregação triunfalista, né? A uma coisa equivocada. Rapaz, o Malafaia respondeu, não sei se você assistiu esse vídeo, acabou com o cara, com a raça do cara, com a vida do cara, com a história do cara. Eu te conheço, sei de onde você veio, o que, que você fez, conheço a tua vida, eu vou te, eu vou te processar. Você vê, cara, parece até que a gente está vendo bang bang, né? Assim, Então, não há lugar nessa cidade para nós dois. Um saca A, outro saca A. e aí tem algumas coisas que eu acho interessante. Eu tenho um colega aqui, até um colega meu do direito que está assistindo a gente, até lembrou uma coisa interessante que a gente vê, inclusive, aqueles que tiram sarro, como o apóstolo Arnaldo, né? Isso. Ou seja, eles criam caricaturas e eles ficam fazendo coisas que fazem a gente pensar muito mais do que a gente pensa quando ouve algumas pregações. Você falou do Rio de Janeiro, retomando aqui, você sabe que quem morou no Rio de Janeiro, ou quem é carioca, ou quem está lá, ou pelo menos quem conviveu com carioca, sabe que o carioca é. Eu estou aqui no Paraná, mas eu posso dizer isso sem problema algum. O carioca é uma pessoa extremamente amável, divertida. Não tem uma vez que eu vá para o Rio de Janeiro que eu não faça amizade com todo mundo. É um povo feliz, é um povo alegre, é um povo que não merece passar pelo que está passando. Mas Verdade. a questão que a gente tem que perguntar é o seguinte: o que está acontecendo, né, no cristianismo carioca, por exemplo, né, que permite que sujeitos como esses ocupem a mídia o tempo inteiro, né? E são escrachados, desculpem a palavra. Você pega um Twitter do Silas Malafaia, por exemplo, é um negócio assim de vomitar, É né? verdade. É uma linguagem baixa, é uma linguagem baixa, é uma tiração de sarro, com alguém que não poderia fazer isso em hipótese alguma. Você tinha que ser o cara mais humilde do mundo. E aí você me fez lembrar de uma passagem dos evangelhos, de um deles, em que João, né, em crise, porque está preso, quer saber se Jesus é realmente tudo aquilo que ele diz que é. É verdade. E aí Jesus manda dizer para ele o seguinte, né? Os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Ou seja, era um negócio de evangelho de pouco blá 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 e muita ação, né? E parece que a gente está vivendo um momento de inversão disso. É muito blá 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 e pouca ação, né? E aí, Verdade. a gente sempre brinca, né? Nos meios teológicos, quando a gente está ensinando, o pessoal, não, mas veja bem, professor, isso é coisa do diabo. E aí a gente diz assim, não, a igreja está deixando o diabo desempregado. É diabo pegando emprego. Eles estão fazendo greve. Ah, Os cristãos estão fazendo. É um negócio absurdo. O que o cristão está fazendo é de deixar o diabo de cabelo em pé. pois Né? é. A passagem que você citou, de João Batista preso, né, questionando se Jesus era o Messias que viria, se ele deveria esperar outro, mostra para gente um pouco da cosmovisão equivocada dos judeus em relação à promessa messiânica. Né? Para muitos judeus, não para todos, mas para muitos, a ideia do Messias é aquela ideia de nós vamos governar e o mundo que se exploda, né? Vai todo mundo se sujeitar, vai se submeter ao nosso grande poder. E aí a vida do Messias é um confronto divino a essa arrogância humana. Ele nasce pobre, nasce criança num lugar desprezível, né? Nasce de uma mãe de relacionamento duvidoso, numa situação questionável, com uma linha, uma
uma árvore, da onde ele vem, você vê ali que também é feita de gente questionável, de moral duvidosa. Então, tudo diferente do que se esperava. Se acreditava que o reino de Deus, isso é muito legal para quem nunca viu o filme, deveria ver, filme belíssimo, Cruzada, né, com Orlando Bloom, filme épico, maravilhoso. Esse filme, Cruzada, é um filme que já está até ficando velho de tanto tempo, mas é um filme espetacular, que mostra exatamente a diferença entre o olhar equivocado dos cristãos e a belíssima e fortíssima ética dos islâmicos. Né? Os islâmicos refletem a glória da fé e os cristãos envergonham a graça, o amor, a paz. Os caras não sabem o que estão fazendo, eles querem poder, dinheiro, domínio. Então, o filme é muito legal, do Ridley Scott, com grandes autores, e retoma um pouco disso aí, porque quando você vê os ranchos, as fazendas, os nichos evangélicos, religiosos, lutando por cargos políticos, por comando, por poder, por vereadores, prefeitos, governadores, esses caras não querem o reino de Deus, eles querem poder, querem fama, querem dinheiro, querem glória humana, como diria um conhecido de muito tempo, né? Já conseguiram o seu galardão. Quando o cristianismo, na verdade, propõe um outro tipo de glória, de gente transformada, de gente, de criatura reconectada com o Criador. E eu acho isso muito, o que você falou, professor, muito apropriado, porque se a gente fizer uma investigação exegética, sem querer fazer uma live teológica, mas uma investigação exegética, hermenêutica e homilética, a gente vai ver como os púlpitos das nossas igrejas, as salas de escola bíblica, os grupos pequenos e seminários são tão pouco transcendentes e evangelicais hoje. O discurso deles é esse, é político, é bater e principalmente controlar, né? É manipular, controlar as pessoas, dizer como elas devem viver, como elas devem comer, onde elas devem ir, o que elas devem escutar, para que time devem torcer, em quem elas devem votar. Pouquíssimo se fala sobre a glória de Deus na vida presente, a glória de Deus na vida futura. Esse é um assunto que nem faz parte mais das nossas discussões, dos nossos debates. A gente tem hoje uma teologia coaching, né? Existencial, voltada para a riqueza, para a conquista, para o poder, para a glória, para a fama, para a vitória. Então, é mais ou menos o que João Batista está dizendo. Tem certeza que você é o Messias? Tem alguma coisa errada. Eu pensei que você fosse chegar com o pé na porta. Os meus discípulos acharam. Eu não deveria estar preso, né? Deveria estar numa outra posição. Jesus fala assim, não, manda dizer a João Batista que tudo que envolve a minha vida, a razão pela qual eu vim, ela está se cumprindo, porque o pobre, o necessitado, o quebrantado de coração, o que precisa de ajuda, o que precisa de Deus, está encontrando Deus no meu ensinamento, e de forma, como você falou, palpável, né? Sem blá blá blá, e verdadeira. E só para botar mais uma pimenta aí, uma pimenta bem grande, Jesus, toda vez que batia na religião, né, cara? Sempre batia na liderança. Tinha muita calma com a sociedade e muita dureza com a religiosidade. Exatamente. E às vezes, Leclerc, a gente fica perguntando assim, que tipo de Bíblia um determinado grupo lê? Porque é justamente isso. Né? Todo tipo de característica que você vê a respeito de Jesus é só característica negativa. Olha lá, beberrão, publicano, só anda com gente que não presta. Filho entendeu? De Beuzebu. Filho de Beuzebu, só dá valor para vagabundo, para gente boa que igual a gente ele não dá valor, etc. Isso deveria fazer com que houvesse uma autorreflexão, porque o que você deveria, eu imagino que essa seja a mensagem cristã, quebrar grilhões, libertar cativos, né? Fazer cura sentimental, cura emocional. Mas o que a gente observa? Que há abuso psicológico, controle do corpo, abuso espiritual. Que é uma coisa interessante. Agora, recentemente, a gente teve uma repercussão de um determinado líder aí
que disse que gay não era bem-vindo lá na igreja dele, pererei, pá. E aí eu estava discutindo com alguém, né? Eu falei assim, mas por que não é bem-vindo? Igreja deveria ser lugar de todo sujeito que não presta ser bem-vindo. Exatamente. E de toda gente boa. Né? Eu digo assim, você deveria ser um local onde o cara que não vale nada está lá, mas que a gente boa, independentemente da sua opção sexual, pudesse estar lá. Porque, infelizmente, quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Já está condenado, esse aí já está condenado, não tem acesso a Deus. A avaliação moral da pessoa gay. Isso. É gay, é mau caráter, não presta, não vale nada, não tem direito ao reino de Deus, ou coisa do tipo, quando a gente sabe que, na verdade, independentemente da posição que a pessoa tenha sobre relações homoafetivas ou não, né, que o fato de ser ou não ser gay não tem absolutamente nenhum tipo de efeito que teria no hétero em termos de caráter, em termos de moral, em termos de coração, em termos de tudo. São pessoas humanas iguais às pessoas héteros. E o cristianismo, o cristianismo, mestre, ele dá acessibilidade a Deus, né? Acho que a grande sacada da vinda do Messias, eu sou o caminho, né, cara? Ele dá acessibilidade ao Criador. Porque, na verdade, já que você citou as passagens e as pessoas com quem Jesus andava, o Messias, que é o Deus vivo encarnado, né, o verbo que virou gente e habitou entre nós onde? No poço, no meio dos leprosos, no meio dos publicanos, com a viúva, só com o nego esquisito. Você não vê ele fazendo conferências e congressos e palestras e retiros no templo com saduceus, fariseus e a turma da religião. Então, isso deveria fazer a gente refletir o quanto a igreja evangélica, a igreja cristã, protestante, latino-americana, torna o caminho, o acesso a Deus difícil pra caramba. E até Jesus fala isso para os fariseus, né? Nem vocês acham o caminho, nem vocês acertam o caminho e não permitem que outros consigam encontrar o caminho. Né? Vocês não acham o caminho e fecham a porta. E aí é o seguinte, mestre, você falou da homoafetividade, que é o tema que está em evidência. Né? Mas não é só isso, né? Então, o divorciado vai para o inferno, o cara que bebe vai para o inferno, né? O cara que tem uma opinião diferente vai para o inferno, o cara que fuma vai para o inferno, o cara que não sei o quê. Então, na verdade, as comunidades de fé se tornaram seletivas, cristianismo seletivo, caminho restrito, pregação moral, que não é com relação a Cristo, mas é meritória, é antropocêntrica, onde cada um faz o que acha que deve fazer para merecer o céu. E aí eu tenho que voltar lá na Idade Média. Parece até que eu estou lendo, você falou que Bíblia que o pessoal está lendo, deve estar lendo o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, deve estar lendo esses troços lá do século XV, XIV, XVI, que já são críticas da literatura a esse comportamento religioso, seletivo, né, que julga, mas o nosso amigo aí que você falou do Twitter, o pastorzão aí, tu não pode falar dele, tu fala dele vai te processar. É bem capaz que depois dessa live aqui a gente tome um processo, eu e você. Ele não vai ganhar nada, né? Porque, infelizmente... Vai levar o quê? Eu não tenho nada, né? E segundo que eu não tenho nem nada para lavar, né? Se eu tivesse alguma grana para lavar e tal, ainda poderia pagar alguma coisa, enfim. A questão, você me lembrou de uma questão que eu vivia quando criança, porque a minha família toda era de formação protestante, né? Batista, eu me criei nesse meio, vivi durante muito tempo atuando religiosamente, tudo, né? Durante muitos anos, isso foi parte da minha vida. Mas eu lembro de uma cena quando eu era criança, e depois vou te contar uma outra de juventude, que era o seguinte, eu ouvi histórias que no final do mundo, quando Jesus viesse, ele, antes do pessoal ir, quem ia para o céu e quem ia para o inferno, ia passar um grande filme sobre a vida de todo mundo e ia revelar numa grande tela todos os pecados, né? Tudo que você tinha feito. E eu, uma criança de 6, 7 anos,
eu ficava. Meus pecados era besteira, era roubar manga, era esse tipo de Que coisa. E absurdo! Como é que você fala uma eu coisa ficava, dessa publicamente? eu ficava assim, no momento de oração, eu ficava. Dá para você me deixar no final da fila de passar o filme? Né? Ou seja, o meu medo era para ele não passar o filme da minha vida. Agora, imagina uma criança ser criada com esse tipo de consciência culpada. E aí eu lembro, né, de um grande filme, eu acho um filme sensacional, do Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo. Por quê? Porque ele joga. Eu acho que todo mundo que fez teologia tinha que ver aquele filme. Porque todas as críticas teológicas ao longo da história, todas as questões jogadas sobre Cristo, sobre tudo, relacionado, boa parte ao cristianismo, está lá dentro daquele filme. Mas eu lembro de uma cena engraçada. Tinham fotógrafos de igrejas católicas e cristãs que eles iam para frente dos cinemas para tirar foto de quem estava entrando para ver o filme, A Última Tentação de Cristo, e fazer a denúncia nas suas igrejas. E alguns ameaçavam, vou colocar tua foto aqui, né, de você assistindo um filme desse absurdo e etc, etc, etc. Agora, você imagina, né, o tipo de situação que a gente está vivendo a ponto de voltar e dizer, devemos ou não devemos? E aí, uma primeira palavra minha, Leclerc, eu não sei o que você pensa, é sim, tem que denunciar sim, por uma única razão, esse pessoal está causando sofrimento psíquico, está fazendo violência simbólica, está fazendo uma série de outras violências absurdas com a sociedade brasileira, com o povo ingênuo e mesmo com o povo dito letrado, né? Ao associar aquele que deveria ser associado com paz, com abertura, com abraço, com tudo, a crime, a lavagem de dinheiro, a falso discurso, a defender o indefensável, como aquelas cenas absurdas que a gente via na época da eleição, do pessoal dentro de igreja fazer sinal de arminha. Quer dizer, o fim da picada, né, Leclerc? Então, nesse sentido, eu digo, tem que denunciar sim. Não sou eu denunciador de ninguém, até porque eu sempre digo, né, minha função aqui não é de ser moralista e de dizer eu sou modelo para que vocês me sigam. Afinal, eu até digo, eu sou modelo para não ser seguido em coisa nenhuma. Agora, do mesmo jeito, como cidadão brasileiro, que eu denuncio um político, né? Denuncio o que eu digo é a fala, olha, eu não concordo com esse tipo de fala e de postura, eu não coloco distinção se é cristão, se é espírita, se é Isso. católico, se é ateu, se é agnóstico, o que é? Fez coisa errada que não devia fazer na função que assumiu, pública, tem que ser denunciado, tem que ser criticado, pelo menos para servir de exemplo para os outros. Né? Não sei o que Então, eu... não, professor, assim, eu vou acrescentar muito pouco, quero fazer só assim, alguns comentários que eu acho que podem ajudar. Primeiro, eu quero citar uma obra clássica da teologia, que é o Crer é Também Pensar, do John Stott. Eu acho que a gente tem um problema no cristianismo brasileiro, que é um cristianismo que não pensa, né? Um cristianismo emocional, sensorial, manipulado, maluco, sem reflexão. Sem reflexão. Já contei aqui várias vezes, em várias lives diferentes, que uma vez eu tinha acabado de pregar, quando eu ainda estava na função de pastor, acabei de pregar, desci do púlpito e veio um homem na minha direção e disse, nossa, você conhece muito a Bíblia, mas te falta o poder. Então, na verdade, existe essa coisa, esse comportamento místico, extremamente misturado, místico e misturado, que acaba tolerando posturas éticas confusas, questionáveis, em nome dessa religião que não pensa. Que não pensa. Esse caso da Flor de Lis aí, ele é emblemático, vai dar estudo de caso, vai virar tese de doutorado, de pós-doutorado, porque é isso, assim, tanto ela, como o marido, como os filhos, como outros, tinham um comportamento estranho, eticamente estranho, já percebido por muita gente, mas em nome da religiosidade, aqueles cultos, aquela coisa toda tal,
Aí ninguém questiona nada porque as pessoas não pensam. E quando você fala de um cristianismo que pensa, você é liberal, você não tem poder, não tem fé. Exato. E Essa aí é uma fica. questão. É, Mas antes do senhor falar, só para eu não perder, porque eu estou com memória rana, senão eu esqueço. A gente tem um outro problema no Brasil com relação à religião, com relação à política, que é exatamente o desvio do foco. O desvio do foco. Me lembra até os anos 80 lá, Maluf rouba, mas faz. Lembra desse ditado que tinha? Quer dizer, já que ele faz, então ele pode roubar. Então a gente tem um comportamento político, ético, questionável, social questionável, e ninguém, estou usando ninguém, obviamente, tem muita gente que faz, mas na grande maioria das pessoas não há um questionamento com relação a comportamento. Então, assim, eu não quero saber os caras falando, o presidente é o presidente da família. De qual família que você está falando? Da primeira, da segunda, da terceira ou da próxima? Assim. Agora, eu não quero saber quantas famílias ele teve, ou que tipo de família. Eu quero saber se ele está apto para o cargo. Assim como os pastores das nossas igrejas, muitas vezes carismáticos, inteligentes, emblemáticos, não sabem pregar, não conhecem as escrituras, então isso também os torna inaptos para o cargo. Então, o que falta às vezes é o olhar crítico com relação a isso. O cara dá aula porque o conhecido dele botou ele para dar aula, mas ele está inapto para dar aula. Ou o cara mexe com alguma outra coisa, como a gente vê aí. Poxa, mestre, quanta gente. Vamos mudar de assunto totalmente, mas está na mesma linha. Quantas mulheres nós já vimos que morreram porque foram fazer tratamento estético em clínica escondida, lá, clínica que não é oficial, com tratamento não oficial, botando silicone industrial no próprio corpo, se submetendo a um risco de vida, morre, aparece na televisão que a clínica do cara ela é ilegal, que o cara não era médico, que a enfermeira não era enfermeira, que o não sei o que lá, morreu, a polícia vai, a televisão mostra, um mês depois aparece outra pessoa fazendo a mesma coisa em outro lugar. Então, isso é um problema que está entranhado na nossa cultura. Não é só. Aí eu acho que a nossa discussão está além da religião. Assim, existe na cultura brasileira uma tolerância a esse tipo de comportamento, do rouba mais faz. A própria população se submete a isso de uma forma muito. Por exemplo, a política. Vai ter debate? Ou vai todo mundo ficar gritando? Bolsonaro para um lado, comunista para o outro. A gente vai discutir projeto? Vai discutir plano? Vai discutir proposta? Vai nada. Vai ser o Zezinho do posto, o Joãozinho do açougue, o Robert, pastor não sei quem, pastor não sei que lá, apóstolo não sei que lá, mãe não sei das quantas, pai não sei. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, isso é um problema sistêmico, endêmico, é um problema muito complicado. Uma vez eu li alguma coisa, eu não lembro o nome era um livro muito, muito conhecido. Não sei se era Cidade de Deus, Cidade dos Homens, um desses textos. E aí uma jovem, né, havia sido estuprada e aí a polícia chegou, né, e o pessoal foi tentar ajudá-la para que ela pudesse se recuperar. E aí uma das pessoas que foi tentar ajudar perguntou: "Você conhece esses caras?" "Sim, conheço. E por que você não denuncia?" E ela disse, isso nos Estados Unidos: "É porque eles são os policiais, né? Então são eles mesmos." Então eu acho que não é só também, como você disse, uma questão de pessoas, é uma questão de Isso, estruturas do mal, né? isso aí. Então parece que essas estruturas do mal, elas conseguiram um acolhimento no mínimo suspeito dentro de grandes corporações evangélicas, né, ditas evangélicas Verdade. ou cristãs. E esse acolhimento é doloroso,
Então, você viu agora a Câmara, por exemplo, numa discussão, que, se eu não me engano, que era sobre precatórios, e de uma hora para outra surge uma emenda no sentido de perdoar dívidas ou de facilitar. Agora, olha que coisa interessante. Não aquilo que as igrejas já tinham como garantia legal, né, em relação ao seu fim lucrativo. Né? Ou não são entidades de fins lucrativos, não pagam tributos em relação Isso, a isso, etc, etc. Mas o desvio de finalidade. Então, o pessoal queria uma emenda. Olha que coisa interessante. O pessoal de Deus queria uma emenda humana para encobrir uma coisa satânica. Né? isso aí. Então, você pegar um dinheiro que é dado por uma viúva ou por uma pessoa porque acredita com toda a fé para uma obra social, para fazer mudança na sociedade, né? Aí você abre uma editora, ou você abre uma TV, ou você abre, ou como aconteceu aí com o pessoal aí católico de São Paulo, para construir uma basílica, aí você compra fazenda, compra não sei o quê, compra não sei o quê. Verdade. E é justamente isso que tem que ser taxado e tem que ser tudo. Quer dizer, olha onde a gente foi parar. Eu lembro de uma passagem que atribuem à Idade Média, nem sei se é ou não, que é o seguinte: diz que um padre mais antigo, né, na época da Idade Média, e aí sem reforma ainda, não tinha reforma, então tanto faz dizer padre ou pastor, nessa época não mudaria o esquema. Ele entra e mostra todos os tesouros da igreja para o jovem padre. E aí ele diz assim para o outro: olha, tá vendo esse tesouro nosso? Isso tudo é nosso. Não podemos mais dizer como Pedro e João, né? Foi Pedro e João, sei lá, não podemos dizer mais como Pedro, não tem ouro nem prata, né? E aí o mais novo diz assim: mas também a gente não pode dizer mais nada, né? Então, assim, a gente tem grana, mas só tem isso, né? Só tem grana. Mas o modelo, né? O exemplo, o caráter, porque a gente imagina que líderes midiáticos deveriam influenciar positivamente essa nação, né? Deveriam ser modelos, seus nomes não poderiam estar associados em hipótese alguma a qualquer mal feito, né? E são malfeitos assim escandalosos, né? Nós temos um agora preso, né? Claro, tem todo um processo, você precisa ser julgado, você. Mas assim, já queimou o filme do cara, já. Mas queima o filme, né? Então a ideia de denunciar falsos líderes cristãos é justamente de dizer para a sociedade cristã quem é que vocês estão chamando para representá-los. Isso. Diante da sociedade brasileira. São esses os exemplos que vocês querem realmente mostrar para o restante que não é cristão? Né? Esse tipo de postura é associar pessoas que mantêm relações homoafetivas com mau caráter, como pessoas que não são bem-vindas, né? Que não têm caráter. Vou dizer como a Ana Paula Valadão, né, que a AIDS é a peste gay. A essa altura do campeonato, ela manda isso. E o Azaf Borba sorrindo, essas piadinhas cristãs sobre sexualidade, sobre uma. Enfim. Bem complicado. Eu digo que o que você fala dos outros diz mais de você do que dos outros. Essa coisa demais com sexualidade dos outros, com piadinha dos outros, com vida dos outros, diz mais a respeito da tua vida do que da dos outros. Verdade. O que te incomoda tanto, por exemplo, né? A sexualidade do teu vizinho? Está te incomodando em quê? Exatamente. Né? A opção dele mexe em você por quê? Por que mexe tanto? Né? Eu não sei se você teve essa experiência quando eu era criança, já família cristã, né? Você não podia entrar no bar, não entra não. Você já passou por isso? Não pode entrar não. Então, havia uma... não pode entrar, como se o lugar fosse... Mestre, eu queria falar 3 coisas com relação a isso que você falou, que tem a ver com a nossa frase aqui.
devemos ou não denunciar falsos cristãos? Bom, primeiro eu quero dizer que essa é uma missão da igreja desde o início. Você pega a epístola de Pedro, pega Paulo a Timóteo, pega Judas, os caras só batem o tempo todo em falsos mestres. Inclusive, as cartas de Cristo, as igrejas do Apocalipse, são, né, o desvendar, né, o deixar transparente quem são os falsos mestres. Então, essa coisa dos falsos líderes é algo que a igreja faz desde o início, né, mantendo o seu compromisso com a verdade e apontando o desvio. Esse é um ponto. Então, não é uma coisa do nosso tempo, a gente não está aqui numa postura denuncista, querendo dizer que somos... Nada disso, isso aí é bíblico, desde o início que a igreja existe, é isso que se faz. A segunda coisa, que você falou do que não tem dinheiro para lavar, eu acho o seguinte, você falou essas duas coisas, não tem dinheiro para lavar, e o camarada que se coloca num cargo de liderança deveria ter uma vida ilibada. Então, cargo de liderança não é para todo mundo. Eu, por exemplo, não quero mais, não quero nunca mais, de forma alguma, porque, assim, para estar num cargo desse, você precisa querer e você precisa estar apto. Então, você pode servir a Deus sem estar num lugar, né, exponencial, num lugar de destaque. Não precisa. Você pode servir a Deus de forma subversiva, como diz Eugene Peterson na sua obra incrível, Espiritualidade Subversiva. Você não precisa estar em cena, né, em destaque na mídia. Você pode estar ensinando ali, cuidando das pessoas, pregando o evangelho. Então, não precisa. E é bom mesmo. Quanto mais rasgado, quanto mais furado, quanto mais quebrado, quanto mais estrupiado, quanto mais pecado, mais graça abundante. Então, é melhor mesmo ficar nos bastidores. E, em terceiro lugar, já que a gente está falando desse tema, que é um tema tão complicado, né, dos falsos líderes, desse comportamento subversivo, eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa também, professor, porque nós, às vezes, temos uma postura meio ingênua, né? A gente também, às vezes, tem uma certa ingenuidade. Não é só a gente, né? É só olhar para a história, né? A maneira como Moisés se decepciona com o sistema Egito, a maneira como você vê Samuel decepcionado com o sistema Israel, Elias decepcionado com a reação do povo diante, ele tinha acabado de fazer um grande feito, né, vencido os profetas de Baal, serviu para nada. Então, essa decepção constante, o apóstolo Paulo falando a mesma coisa, nossa, ninguém veio me ver, ninguém me procurou. Então, eu acho que a gente faz ou cria uma expectativa falsa com relação ao cristianismo e fica nessa ingenuidade. Não, agora vai. Não, esse cara aí... Quando, na verdade, nós deveríamos servir somente a Deus, viver apenas para Deus, sem criar expectativa nenhuma. Porque, ao criar essas expectativas, a gente se frustra também, se decepciona, porque fica uma necessidade enorme, né, do Messias, né, do Senna, do Ayrton Senna evangélico, né, do Gugu. Lembra quando o Gugu morreu agora recentemente? Não, o Gugu... Então, fica essa coisa do ser ilibado, né? E a gente fica nessa ingenuidade. Se a gente não fosse tão ingênuo, a gente lidaria melhor com as crises na liderança, com as falhas do ser humano, com a questão da sexualidade, com a questão do intelecto, com as opções políticas. Se a gente não fosse tão ingênuo, né, tão purista, a gente julgaria menos. Se a gente partisse do pressuposto que está todo mundo ferrado, talvez a gente... vivesse melhor. O problema é que a própria religião coloca em nós essa expectativa. Então, o cara vai ser pai, né? Fica aquela coisa, vai nascer a criança, aí ora pela criança, unge a barriga, o filho, não sei o quê. Aí, só que a vida mesmo, a vida é feita um dia de cada vez, o couro come, o bicho pega, não tem filho perfeito, não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, e aí as expectativas vão sendo frustradas. E nesse ponto, mestre, a Covid é um grande ensinamento, né? Ela colocou a religião, colocou o evangelho, o cristianismo triunfalista, colocou a política, o dinheiro, a ciência, colocou o ser humano de joelhos, né? E você falou uma coisa interessante, que é até uma perspectiva nietzschiana também, né? Nada do que é humano me é estranho, né?
Ou seja, a humanidade é isso. Eu não entendo essa angústia, nem angústia, esse tipo de discurso, né, por mostrar as fragilidades da humanidade, né? Quando, na verdade, é justamente aí que, como você mesmo disse, né, que o Deus está presente, né? Exatamente. Potencialmente, que é para É recolher verdade. papos, que é para dizer, Verdade. olha, estou aqui, eu não estou aqui com pedra na mão, não estou aqui para De te o- julgar. Mestre, de onde saíram as mais belas canções que glorificaram o nome do Criador? Não foram de corações destruídos, de É. emoções arrasadas? De onde saíram as pregações mais inspiradas? Não foram de almas agonizando, de Não, mente. você pegou um exemplo bacana, né? Para quem gosta, mesmo para quem não seja religioso, que queira olhar a Bíblia da perspectiva de literatura, pega lá os Salmos, né? Alguns deles escritos por Davi. E cá para nós, né? Davi não era lá um Como modelinho, ele, como ele nos representa bem, né? não era lá aquele modelinho de discurso perfeito, né? Aliás, era um cara que fazia, que era humano, que tinha lá suas crises e fez muita besteira, acertou bastante, enfim, e está lá. E eu acho que a maior denúncia, você falando isso me lembrou isso. Eu acho que a maior denúncia contra líderes falsos cristãos constante que não se cala é a própria Bíblia Sagrada, né? Exatamente. Ela está aí o tempo inteiro, basta você abrir que ela vai denunciar. Então você não precisa nem Exatamente. ter ninguém denunciando, ela mesmo faz isso, né? Ela põe a boca no trombone, né? Exatamente. É o problema todo, mestre. Eu acho que o problema todo não, que é o exagero, mas boa parte do nosso problema passa por essa religião romantizada, né? Idealizada que se criou. Idealizada que se criou. Fiz uma live semana passada sobre o projeto DOT, que é um projeto de tradução da Bíblia em Libras, e no meio da live, qual foi a discussão? A discussão dos caras é o seguinte, que o processo para você fazer a tradução, ele é acadêmico, ele é sistêmico, ele é científico. Então não adianta você chegar lá e vamos que vamos fazer missões, aleluia, glória a Deus, não vai, porque essa é a visão romantizada. Aí eu perguntei para ele, cara, como é que você lida com essas pessoas que querem trabalhar com você e vem com essa ideia romantizada, porque na igreja fica o tempo todo os caras dizendo que fé se opõe à ciência, que fé se opõe à razão, que crente na faculdade, nós estamos no século XXI, né? Mas os caras continuam falando que crente na faculdade perde a fé, né? Fica liberal, fica imoral. Como que você diz para um cara desse que ama Jesus que ele não tem condição? Aí, no meio da live, ele começou a chorar e falou assim: Leclerc, você tocou no ponto nevrálgico. Essa é a nossa realidade. Porque na hora que você vai trabalhar, a gente, com todo o amor, tem que fazer o cara perceber que ele está inapto. Então, isso mostra a religiosidade que a gente tem, romantizada, né, que cria líderes romantizados, políticos romantizados, uma pregação romantizada. E vamos falar a verdade, né, mestre? A igreja evangélica não prepara as pessoas para a vida. Só fala de cura, não prepara para a doença. Só fala de família perfeita, não prepara para a ruptura. Só fala de finança abençoada, mas se o cara dá o dízimo a vida inteira e fica endividado, ele não sabe lidar com isso. Então a gente tem um cristianismo que não prepara as pessoas para viver, e eu vou repetir uma frase que eu falo muito. Nesse sentido, as igrejas são inúteis para Deus. E nós também somos inúteis para Deus, porque não contribuímos em nada, nada. E está aí agora um presidente que se diz cristão, numa bancada evangélica que se diz cristã, com ministros que se dizem cristãos, e o país está tão ruim como estava com o PT, com o PSDB, com o Sarney, antes do Sarney com o Itamar, depois do Sarney, né, com o Itamar, com Itamar primeiro, Sarney antes, com a ditadura. Não mudou nada, é o sistema Brasil, ou como a gente dizia na faculdade, é a brasilidade do Brasil. Então, cria-se uma expectativa romantizada
mas no final o que a gente tem é um problema estrutural, político, econômico ruim, sem ética, sem pessoas preparadas, e não adianta querer tapar esse sol com a peneira da religião. Sim. Você vê uma mulher dessa aí, que foi uma líder expoente no Brasil, que fez canções belíssimas, nós mesmos cantamos várias dessas músicas, ir para a internet para falar de peste gay, a essa altura do campeonato. Que Deus nos livre de uma transfusão, né, mestre? Que Deus nos livre de uma agulha contaminada. Olha, eu vou dizer que Deus nos guarde esse mal. E eu vou dizer um negócio para você, que eu realmente acredito nisso. Eu acho que os cristãos deveriam se retirar para o deserto. Você entendeu? Se vestir de saco de pano de saco e se cobrir de cinza e ficar envergonhado e tentar trazer o evangelho para a vida, entendeu? Porque, e aqui eu estou falando isso aqui é preciso que a gente deixe muito claro, a gente está falando desse tipo de modelo. Desse recorte, isso. Desse recorte. Não está falando de todos os cristãos e de todos, mas desse tipo de coisa. Mas o cristianismo devia fazer uma autocrítica. Né? Devia. Uma crítica fundamental, importantíssima. Será que agora não é hora da gente se retirar e ficar um pouco em silêncio e tentar viver mais e tentar mostrar caminhos possíveis? Há muita gente ferida nessa sociedade. Você vê agora o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, né, que é um cara que fica cuidando do pessoal lá na Cracolândia ou em vários lugares, né, cuidando do pessoal que precisa de ajuda, e o pessoal querendo matá-lo, querendo fazer violência com ele. Não, esse cara é um cara que cuida de nós, aqui não sei o quê, pererê e tal. Né? Eu acho que a gente devia rever, e aqui eu vou tirar do contexto político, embora não seja possível, né, o nosso conceito de cidadão de bem. Né? O que é um cidadão de bem para Jesus Cristo? Pelas minhas leituras, não deveria frequentar a primeira página de jornal, em hipótese alguma, associando o cristianismo, seja em que vertente seja. Aliás, religião nenhuma, né? Mas o cristianismo, talvez por ser maior número, está mais na mídia, em evidência, enfim. Né? É verdade, mestre, é verdade. Que Deus nos ajude, né? Acho que o nosso trabalho como professores e como amigos é tentar o tempo todo propor a reflexão, sim, tentar trazer as pessoas à lucidez, que é uma coisa bem difícil nesse tempo, né? Uhum. As igrejas deveriam combater a falta de ética com a mesma força que elas combatem enredo de escola de samba, né? Sim. Deveriam combater o comportamento equivocado com a mesma força que elas combatem coisas que às vezes não tem o menor sentido, né? Uma preocupação inócua com coisa que não leva a lugar nenhum. Eu lembro nos anos 90, já comentei aqui em outras lives, do movimento Nova Era, que os cristãos ficavam caçando coisas por trás das fotos, né, por trás das músicas, disco que rodava ao contrário. Você lembra disso, Pedro? Botava o disco... Claro, eu fazia uma brincadeira em sala de aula, porque o pessoal dizia que o arco-íris era símbolo da Nova Era. E eu dizia, olha, e você sabe que ele estava presente lá na Bíblia, né? Já começou lá no ano de Lúcio. Com Deus. Deus foi o criador da Nova Era, porque ele que jogou lá um símbolo como modelo do seu pacto com a humanidade, né? Pois é. Enfim, então, assim, a gente chega... Isso mostra a nossa pobreza teológica, a nossa ingenuidade, né, de ficar procurando pelo em ovo, né? Fica procurando, não, tem alguma coisa aqui por trás. E nós também não estamos aqui nessa live desconsiderando a existência do inimigo, do mundo espiritual, porque exatamente, ele está fazendo um recorte. Assim, nós deveríamos nos preocupar com coisas mais importantes, como nós citamos aqui o Kuyper, citamos o Lincoln, poderíamos citar outros políticos, outras igrejas, outros religiosos, através da história, que foram úteis para Deus no seu tempo, fizeram diferença, né,
Por exemplo, David Livingstone, um grande missionário na África, ele fez tão bem para a África, ele era tão respeitado pelos africanos, que quando ele morreu, os caras arrancaram o coração dele e enterraram na África. Não, esse cara aqui, o coração dele é nosso, né? Então, isso sim é você deixar um legado, né? Agora, a pergunta que poderia ficar aqui na barrinha é qual o legado que a igreja evangélica brasileira deixa para o Brasil? Essa é a pergunta que a gente poderia colocar aqui. Verdade, verdade. Uma boa escolha, né? Deveria ser essa, né? Não é? Uhum. Que legado está sendo deixado, né? E quais são os desafios que a gente tem. Verdade. Muito bom. Bacana essa conversa, porque a gente, quando conversa um com o outro, a gente conversa com a gente também, né? Isso. Então, a gente não desafia a instituição cristã, a gente desafia a gente mesmo. Verdade. Eu que agradeço, mestre, pela conversa. Essa conversa vai ficar no canal aqui, youtube.com/Oficina da Palavra, a partir de amanhã. Então, que o pessoal possa... O pessoal vai nos xingar mesmo, né? Vai nos criticar, mas, de repente, alguém vai se juntar com a gente aqui nesse debate, nessa discussão. Exatamente. E aí, vamos relembrar de Jesus, quando o pessoal foi falar para ele, né? Olha, o pessoal está dizendo que você está fazendo essas coisas aí pelo poder do demônio, não sei o quê, né? E eu lembro que um dos conselhos que ele deu para os seus discípulos, se não me falha a memória, é assim: ó, vocês estejam preparados, porque se a mim me chamaram de filho de Beelzebub. Filho de Beelzebub, então imagina o que vão falar de vocês, né? Eu não vou dizer para você que eu estou naquele grupo que diz fale mal, fale bem, fale de mim. Também eu não. Que diz, também não estou, não. Essa, né, me erra. Né? Isso aí, me deixa em paz. Eu sou uma planta, entendeu? Não quero estar em evidência em nada, não quero ser modelo. Eu quero ficar quietinho aqui, não me descubra eu aqui. É verdade. E assim, para finalizar a minha fala, já te agradecendo por ter participado pelo convite, quero propor para quem nos assistir ao vivo depois a reflexão sobre grandes homens de Deus na história e na Bíblia, como José, Esther, Daniel, que foram relevantes em outras nações, né? Você não vê os caras botando o dedo na cara de Faraó, ou de Nabucodonosor chamando de idólatra, seus malditos, homoafetivos, viciados, nada disso. Eles são homens honrados. A Bíblia também não entra em detalhes sobre a vida moral dele, porque se Deus fosse entrar em detalhes sobre a nossa vida moral, nós estávamos perdidos, né? Mas a Bíblia mostra o quanto esses homens e mulheres foram assim importantes para que a glória de Deus se manifestasse e para que a graça de Deus prevalecesse. Como o Egito todo, uma nação politeísta, né, extremamente idólatra, toda a nação foi poupada, milhares e milhares de vidas foram poupadas pela inteligência de um cara como José, um homem de Deus. Isso sim é um homem de Deus, né? Um cara no lugar certo, na hora certa, que teve a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos, do próprio Faraó, ou, né, de Potifar, da mulher dele, nada, cara. Na hora que ele teve a chance, ele agiu com graça, com inteligência e com eficiência. Então, nisso Deus é glorificado. Então, acho que a gente precisa fazer essa reflexão e rever nossos pontos, né? Exatamente. Sal tem que salgar, né? Se não salgar, então não serve para nada, né? É verdade, mestre. Obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço a você, aos nossos queridos amigos aí, ouvintes, as pessoas bacanas que nos assistiram, né, aos telespectadores. Isso. E, enfim, eu acho que vale a pena sempre a gente discutir essas coisas, são bacanas. Vale sim.